Ei. Boa noite. Mais uma vez, boa noite. É um prazer muito grande ver todos vocês aqui nessa programação tão especial. Eu gostaria de convidá-los, que todos ficassem em pé, para que nós pudéssemos dirigir uma oração nesse momento. Oremos. Amado Pai, que nas alturas dos céus habita, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui para adorar e ouvir da Sua palavra, Pai. Numa semana em que estamos ainda em sua metade, nessa correria do cotidiano, nós Te agradecemos pela vida, pela saúde e por podermos estar aqui na Sua casa. Que tudo que for falado aqui, que tudo que for cantado, possa entrar nos nossos corações, que possa refletir no nosso dia a dia também. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Nós vamos louvar a Deus agora com alguns hinos. E você pode ficar de pé se você quiser. Se você se sentir confortável sentado, pode se assentar também. Nesse cenário de incerteza que nós vivemos nesse momento, de quem, entre aspas, vai reinar, governar nosso país, que nós possamos, alegres e confiantes nessa noite, lembrar que quem reina entre nós é genuinamente soberano. É nosso mestre e nosso líder eterno, Jesus Cristo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu
estarmos aqui no meio, né, de uma semana, de um cotidiano tão corrido de cada um de nós aqui. Sabemos hoje que o tempo ele é tão escasso, né? E que possamos lembrar que nós somos ovelhas e que precisamos de um pastor. E nós temos um pastor que é fiel e que cuida de nós todos os dias. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele, com Ele. Talvez você possa estar se sentindo perdido, sofrendo com incertezas, no mundo com tanta insegurança, com tanta falta de paz. Mas existe alguém que tem o genuíno poder para te salvar. Confie nele. Ele olha por cada um de nós. Eu gostaria de pedir que vocês se levantassem. Esse é o cantarmos em pé. Vamos louvar com todas as forças. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passou o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Passou o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Uma boa noite a todos. Lá no Salmo 135 diz o seguinte: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém? Por isso, com esse pensamento, acreditando nesse nosso Deus, eu quero convidá-lo a se colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que bom estarmos na sua casa, Senhor, para adorar a Ti em espírito e em verdade, para entregar por completo o nosso coração, recebendo a Tua palavra, a palavra do Teu Espírito, Senhor. Por isso eu te peço, bom Pai, que o Senhor esteja com cada um que está aqui, que saiamos preenchidos da Tua palavra, das Tuas mensagens, que possamos escutar os louvores dirigidos pela Patrícia Romania, e que o nosso coração seja movido por tudo que ela fizer aqui, pelo pastor Rossi também, Senhor, Rafael Rossi,
que o Senhor fale mais uma vez através dele, Senhor. Bom Deus, que estejamos preparados para receber essas mensagens e saímos daqui felizes e com esperança, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar à frente a Patrícia Romania. Para nós, Patrícia, é uma honra estar aqui com você, viu? Deus seja louvado por você estar aqui. Amém. E que Ele te use mais uma vez. Amém, muito obrigada. Obrigada, pastor Ricardo. Estou muito feliz de estar aqui com a Igreja Adventista, Jardim Alvorada, com vocês. Segunda vez aqui em Maringá, Paraná. Já reencontrei irmãos queridos, que tive o privilégio de conhecer e encontrar na primeira vez aqui em Maringá. A primeira vez eu vim com meu pai. Ele até perguntou, o teu pai não veio dessa vez? Falei, não, dessa vez eu vim com o esposo. O esposo tirou, né? O meu pai está triste, gente, ele não se recuperou até agora. Vim com o Guilherme, diretamente do interior de São Paulo. Nós saímos de lá hoje, de Ribeirão Preto, e chegamos aqui com a proteção, com a graça de Deus. É uma alegria estar aqui com você, pastor Rafael Rossi, servindo a Deus. Uma honra de verdade, do fundo do coração. Então, vamos adorar o Senhor, queridos. Continuar adorando em espírito e em verdade, tão lindamente como essa igreja já está adorando. Eu quero cantar a canção Nome é sobre todo nome. Espero que você conheça, para que a gente forme um grande coral para o nosso Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. E diante dele se curvam terra e céu. Sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso. Nome não há outro igual, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu. Cante esse nome que tem poder, igreja. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressando o amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. E diante do nosso Jesus, diante dele, terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso. Nome não
o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Cante esse nome que tem poder. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressando o amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu vou cantar uma canção agora, praticamente o hino de todo crente, gente. Todo mundo sabe, de norte, sul, de leste a oeste. Então eu quero formar com vocês, de fato, um grande coral para o nosso Deus, para a honra e glória do nosso Pai. Ninguém explica Deus. E parabéns para a banda, viu? Rafael Rossi também ficou impressionado. Falou, gente, eles vieram com você? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu... A banda, eu digo os cantores e a banda, tá? É todo mundo, é o ministério dessa igreja. Ficamos admirados. O seu falar. Soltem a voz aí para cantar comigo. Teologia pra explicar, ouve que vem pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, mas declare: eu sei que há um Deus a me guardar. Querendo sua atenção. Resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. E antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. E o que temos? Pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro, tenta. Que lindo. Dono de toda ciência, sabedoria
Louve o teu Deus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que lindo coral, que lindas vozes. Parabéns para vocês por essa adoração maravilhosa ao nosso Deus. Queridos, tem uma aguinha aqui que é minha? Pode? Essa aqui? Pode pegar? Eu vivi 2 grandes montanhas assim na minha vida até hoje. A primeira montanha foi a montanha do deserto, quando a gente descobre a palavra, a gente descobre a verdade, mas a gente precisa ir para o deserto para ser quebrado inteiro e a gente se colocar na mão do Senhor e o Senhor refazer a nossa vida. Não é fácil, por isso que eu chamo de deserto e chamo de montanha esse meu processo. Mas é de fato a melhor escolha que a gente possa fazer na nossa vida, escolher a Jesus Cristo. Escolher a Deus e viver para Deus, viver com Deus. Eu cresci numa família católica, nós éramos praticantes, né, da religião católica. Canto desde criança, gravei meu primeiro CD profissional aos 7 anos de idade. E a gente vai ficando com o nome conhecido, as pessoas vão convidando, de repente me vi fazendo uma participação no DVD do Raça Negra, que me levou para fora do país, tive um projeto gravado de jazz lá fora, ficou entre os mais vendidos do ano do Japão, do ano de 2010 no Japão. E aí eu retorno para o Brasil. Quando eu retorno para o Brasil, eu conheço a bendita e amada TV Novo Tempo. Vocês já ouviram falar da TV Novo Tempo? Gente, essa TV, essa rede de comunicação, ela me mostrou a verdade, ali, num canal de televisão, após uma oração, quando eu pedi para que o Senhor me mostrasse a vontade dEle para a minha vida. E quando o Senhor viu, porque Ele é muito educado, quando Ele viu que era do fundo do coração o meu desejo de fazer a vontade dEle, de conhecer o que Ele tinha para mim, na troca de canal ali eu conheci a Novo Tempo. E através do Novo Tempo eu conheci essa igreja, gente. E nela eu encontrei pastores, mulheres, seres humanos que estão dispostos a ensinar a verdade para a gente, ensinar a palavra de Deus exatamente como ela é. E isso foi maravilhoso, isso transformou a minha vida. E aí eu fui para o meu deserto, porque eu me preparei profissionalmente para cantar outras músicas, para atuar, né, no entretenimento da música de uma forma diferente. Mas foi maravilhoso, porque o Senhor vai honrando, vai confirmando o chamado, o Senhor nos ampara. E, de fato, escolhi a Jesus Cristo na minha juventude, escolhi a Jesus Cristo por amor mesmo, sabe? Com muitas oportunidades batendo a porta. Porque, graças a Deus, essa igreja me mostrou a Deus. E Ele é apaixonante. E aí, durante todo o meu processo, né, fiz o meu projeto com a Novo Tempo, há 5 anos atrás. Fui para o meu ministério, viajando todo o Brasil, servindo a Deus com pastores incríveis, pessoas incríveis, igrejas incríveis. E, num determinado momento, o ano passado, dia 30 de setembro de 2021, quando eu estava indo de Ribeirão Preto para Campinas pegar um voo, eu ia para o Mato Grosso, para participar de um evento também maravilhoso de evangelismo lá no Mato Grosso. Eu colidi com o meu carro atrás de uma carreta de um caminhão. Ali foi a minha segunda grande montanha, assim, junto de Deus. Eu acho que a maior que eu já vivi junto de Deus, e ali nós ultrapassamos. Queridos, eu colidi o carro e o carro acabou, ele ficou irreconhecível. E eu só estou viva aqui hoje porque Deus existe. E porque Ele teve misericórdia da minha vida e disse não para a morte. Ali Ele disse, não, você vai continuar. A gente tem coisa para fazer junto aqui ainda. O Senhor teve uma misericórdia muito grande da minha vida. E quando meu pai chegou ali no local do acidente, ele não conseguia acreditar que eu estava viva.
Ele conta isso ainda chorando até hoje, após um ano em lágrimas, porque ele viu o carro, meu pai ele é engenheiro, trabalha com a física, com a matemática. Quando ele viu o carro, ele falou para todo mundo, parem de me enganar, eu tenho certeza que ela não está viva. É impossível ela ter saído viva daqui. E quando ele se deu conta de que eu, de fato, estava viva, ele deu a volta, assim, que ele tomou coragem para ir no meu banco, porque ele não estava tomando coragem para ir no meu banco. Ele viu que, então, tinha sobrado a vida da filha dele, o banco que ela estava sentada e a Bíblia que eu estava levando para a viagem. Amém? Gente, o computador e todas as coisas ficaram, assim, irreconhecíveis. Irreconhecíveis. A mala, sapato, roupa, tudo espalhado, tudo se desfez. O Senhor poupou a minha vida, mostrou que Ele é Deus e ali também poupou a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A gente encontrou cacos de vidro assim nos bolsos das calças, jeans, assim depois, após meses, a gente encontrava ainda caco de vidro, sabe, que gruda assim. Na Bíblia nada, nenhum caquinho, nenhuma folha foi rasgada. Eu quero mostrar para vocês a foto desse acidente, para quem não teve contato ainda com a foto. E eu quero mostrar essa foto, não para falar sobre mim. E eu não estou falando nada aqui nesse altar por causa de mim. Eu quero que a gente olhe essa foto porque isso é sobre Deus. É para a honra e glória de Deus, é para que todos vejam a glória do nosso Pai. E aí foi a minha segunda grande montanha que juntos ultrapassamos. E eu quero cantar essa música, que é tão especial para mim, porque eu sei que as montanhas não passam e não param, né? E eu sei que aqui nessa noite você tem a sua montanha. Assim como eu também continuo com as minhas montanhas. E eu espero que o Senhor te ajude poderosamente, assim como Ele teve misericórdia da minha vida nesse acidente, que Ele também tenha misericórdia da sua vida aqui nessa igreja, nessa noite. E que te ajude na tua montanha. Em nome de Jesus. Montanha. Cante com fé, querido, porque para Deus nada é impossível. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes o mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Mas o teu amor, Senhor, teu amor é muito mais forte. Não se esqueça. Que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Vamos juntos dizer para o nosso Jesus: perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez de ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, uma montanha. Às vezes o mar agitado,
vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Mas o teu amor, Senhor, teu amor é muito mais forte, cante, do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente o pastor Rafael Rossi, que estará conosco hoje e amanhã. Pastor, seja bem-vindo à nossa igreja. Essa igreja aqui já tem me aturado quase um ano já. Não, passou, um ano e um pouquinho. Mas é uma igreja, assim, muito receptiva à mensagem. O senhor pode brincar com eles, pode falar com eles, que é uma igreja, assim, muito calorosa, presta bastante atenção na mensagem e aceita também. Que Deus abençoe o senhor mais uma vez, que o senhor seja usado por ele. Obrigado, pastor Ricardo, boa noite. Estou feliz de poder conhecê-los. Conhecer uma parte da família de Deus, uma parte da nossa família. Eu me sinto sempre em casa quando eu conheço o nosso povo. Eu vejo o logo da Igreja Adventista, não importa onde eu estou, eu me sinto em casa. É sempre bom estarmos juntos e abrirmos a palavra do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Bom, esses dias eu estou por aqui, como vocês estão vendo, né? Até sexta-feira à noite. Cheguei ontem à noite aqui, hoje de manhã, estivemos com os pastores aqui de Maringá e todos os alunos de teologia da Faculdade Adventista do Paraná, o nosso querido IAP, né? A gente tenta falar Faculdade Adventista do Paraná, mas o IAP é mais forte, né? Então estamos com os alunos de teologia toda a manhã, até 12h30, à tarde algumas reuniões, visitas e à noite aqui com vocês, e amanhã a agenda se repete, e na sexta-feira mais uma vez. Aí no sábado de manhã eu estou em Foz do Iguaçu, e a agenda continua e segue atendendo ao Senhor. Estou feliz de estar com a Patrícia hoje aqui, com o Guilherme. O meu pai teve um fim de vida muito triste. A saúde dele foi se debilitando com hemodiálise, Covid, e você acompanhou ele, Patrícia, até o fim. Ele era seu fã. Então, ouvi-la cantar é sempre algo significativo para mim, porque os dias finais dele foram dias de muitas dores e muitos sofrimentos, mas ele ouvia você, Patrícia. Bom, vamos ao texto e ao sermão de hoje à noite. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Senhor, Deus querido, Pai nosso, a Tua palavra será aberta nesse momento e eu quero lhe pedir que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa vida. Precisamos senti-lo aqui ao nosso lado e é por isso que nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua graça, reconhecemos que por maiores que sejam os problemas, o Senhor nunca vai nos abandonar. É por isso, Pai, ilumina o nosso entendimento e a nossa compreensão, que os nossos problemas fiquem todos lá fora e que aqui dentro consigamos apenas ouvi-lo, senti-lo, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir a Bíblia, por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo 17. E nós vamos ler os versículos 11 até o 19. Aqui, nesta parte da Bíblia, nós encontramos uma história de um milagre que Jesus fez. E nessa história de milagre,
há uma lição muito profunda a ser aprendida. Há muitas reflexões que nós tiramos dessa história. E hoje à noite eu gostaria de refletir com vocês na cura dos 10 leprosos. O que é que podemos aprender dessa história? Que lições podemos tirar para a nossa vida? Diz assim o versículo 11 de Lucas 17. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Lepra era uma terrível doença na época de Jesus. Lepra significava exclusão. Alguém que recebia um diagnóstico de lepra, não apenas recebia um diagnóstico mortal, porque a doença iria definhando a pessoa até a morte, ia levando as suas extremidades, o seu corpo ia apodrecendo até então que ele morresse completamente, mas antes da morte física, vinha a morte social, vinha a morte familiar, porque receber o decreto ou o diagnóstico da lepra significava exclusão da vida. O leproso não podia mais viver na sua casa. O leproso não convivia mais com a sua família. O destino de um leproso era o vale dos leprosos. Lá eles se juntavam, os leprosos, e ali viviam em comunidade, um leproso apoiando o outro leproso. Naquela época, o leproso, ele não tinha permissão para entrar na cidade. E quando ele recebia uma permissão, ele deveria vir com pedaços de metal pendurados no corpo, arrastando pelo chão, fazendo barulho, para que as pessoas fossem alertadas que um leproso estava entrando. Não era apenas o som ou o barulho, mas também o grito das pessoas, que ao verem ele entrando, porque estava autorizado a entrar, gritavam: leproso, leproso, leproso. Todo mundo se afastava, ninguém queria a proximidade de um leproso. Você consegue imaginar como era a vida de um leproso? Uma vida sem possibilidades, uma vida incompleta. Como eles não podiam se aproximar das pessoas, a única forma que eles tinham de se comunicar com outras pessoas que não eram os leprosos era a distância. Por isso que a Bíblia cuida em dizer que esses leprosos respeitaram o costume da época e não se aproximaram de Jesus. Eles gritaram de longe: ei, Jesus, mestre, filho de Davi, olha a nossa situação, tenha compaixão de nós. Aqueles homens, embora com uma vida destinada à destruição, com uma vida completamente acabada, sem esperança, eles não perderam a fé de que algo poderia acontecer. Por isso eles recorrem a Jesus. Ainda que eles estavam enfermos, ainda que a situação era completamente adversa, eles viram em Jesus possibilidade. Quem sabe se Jesus pode reverter a nossa situação? Quem sabe se Jesus pode mudar a nossa condição? Mesmo com um quadro completamente adverso, eles não desistiram. E por isso pediam: Jesus, Jesus, tem misericórdia, lembre-se de mim. Eu percebo uma coisa quando eu olho para este começo da história. O nosso Deus é um Deus de possibilidades. Ainda que tudo pareça impossível, para Deus não existem impossíveis. Pode ser impossível para mim,
Pode ser impossível para o pastor Ricardo, pode ser impossível para o Guilherme, para a Patrícia, para todos vocês. Mas para Deus não é impossível. Deus não conhece o termo não consigo. Deus não conhece o termo eu não tenho como. Porque Ele pode todas as coisas. Muitos de nós, diante dos problemas, temos a tendência de generalizar. E diante de dificuldades, muitas vezes, nós deixamos de enxergar as possibilidades. Que foi exatamente o que não aconteceu com esses leprosos. Porque as impossibilidades deles eram muitas, mas eles conseguiram transpor as impossibilidades e ver que em Jesus havia possibilidade. Há pessoas que, diante das dificuldades ou dos reveses da vida, não conseguem mais enxergar que existe um Deus de possibilidades. A minha empresa faliu, a minha vida acabou. Não, a sua vida não acabou, foi a empresa que faliu. O meu casamento acabou, minha vida terminou. Não, o seu casamento terminou, não a sua vida. Porque em Deus existem possibilidades. Eu sei que isso não é fácil, porque quando um dente dói, ninguém consegue agradecer pelos outros 31 que não doem. Porque aquele dente que dói, ele tem um poder de nos fazer com que a vida perca o sentido. Nada mais é bom, porque um dente dói. Um só. Um dente tem um poder de destruir você como um todo. E os problemas são assim. Às vezes, quando eles batem a nossa porta, eles chegam, eles nos fazem generalizar como se a nossa vida fosse só o dente que dói. Ou como se a nossa vida fosse só o problema que apareceu. O problema é o problema, não é a sua vida. Você não tem lepra. Você não vive num vale de leprosos esperando a morte chegar. Você tem muito mais condições do que esses leprosos tinham. E se eles, na situação que estavam, da forma como estavam, não perderam as possibilidades, eu digo a você, nunca perca suas possibilidades diante de Deus. Jesus passou de longe e eles gritaram. Poderiam ter ficado quieto. Poderiam não ter falado nada. Jesus teria passado e eles continuariam com a lepra. Foi preciso apresentar-se. Foi preciso anunciar-se. Foi preciso chamar a atenção de Jesus. E quando eles chamam a atenção de Jesus, é que as coisas começam a acontecer. Jesus passa por muitas vidas de pessoas que não se manifestam. A possibilidade passa diante de você. E porque muitos estão mergulhados nos seus problemas, deixam de enxergar, deixam de ver, deixam de sentir, deixam de se abrir. Neste milagre, Jesus está dizendo que Ele é aquele que tem poder para te devolver as suas possibilidades. O que é que você precisa hoje? Como é que você chegou hoje à noite aqui nessa igreja? O que é que tem te atormentado? Quais são os seus problemas? Quais são os seus temporais? Quais são as lutas que você enfrenta? Quais são os medos que você passa? As possibilidades de Deus, elas são maravilhosas. E são impressionantes. Eu fico, às vezes, me sentindo tão pequeno diante daquilo que Deus faz. Porque Ele é infinitamente poderoso. Na semana passada, na verdade eu vim de lá para cá. Eu estive no altiplano peruano, fazendo uma caravana de evangelismo. Começamos em Puerto Maldonado, fui a cidades que estão a mais de 4.000 metros de altura. Se você nunca passou por essa experiência, saiba que não é fácil. Caminhar pela altura é muito difícil. A pressão atmosférica é baixa, falta ar, a pressão você sente na cabeça. E para minimizar o efeito da nossa caravana, que caminhou por cidades nas alturas, nós chegamos num momento para chegar na cidade de Livitaca. Chegamos a 4.970 metros acima do nível do mar. É muito alto.
extremamente alto. Mas depois a gente baixou para 4.200, onde estava a cidade. E a equipe que estava acompanhando contratou uma enfermeira para nos acompanhar. A enfermeira levou um balão de oxigênio para ajudar, um comprimido que eles chamam de Sorotipil, que ajuda a dilatar as artérias e minimizar o efeito da altitude, e também uns chazinhos por aí que ajudavam a aliviar. A enfermeira que nos acompanhou para ajudar a aliviar a altura não conhecia Cristo, não era uma pessoa religiosa. Mas depois de 8 sermões, no último dia, eu estava dentro do tanque batismal, numa cidade chamada Espinar, 4.000 metros de altura, devia estar uns 2 graus do lado de fora, a água que eu estava dentro estava congelante. Cada vez que eu mergulhava alguém no tanque, a minha mão voltava tremendo. Agora você imagina as pessoas. Foi num ginásio, água não aquecida. Foi um batismo dos mais difíceis da minha vida. Mas já estava terminando. Um último indivíduo seria batizado quando a enfermeira se acercou a mim e falou assim: pastor, eu estou pronta. Eu quero ser batizada. Pastor, foi suficiente o que eu ouvi essa semana. O que eu vivi essa semana é para eu dar um passo de fé. Eu tenho a foto aqui do batismo dela. Vocês verem. Vamos ver se consegue colocar aí a foto. Tem 2 fotos que eu mandei para eles. Aí. Essa é a foto dela batizada. Tem a outra foto. Essa é a enfermeira que foi batizada. Essa é a foto do carro da Patrícia. Que eu fiquei impressionado com essa foto. Que não dá para explicar mesmo. Essa aqui foi o momento que ela disse que queria ser batizada. Ela entrou no tanque batismal e depois pode botar outra foto. E essa foi a foto do batismo. E depois do batismo ela falou assim: pastor, eu entendi essa semana que Deus tem um plano maior para a minha vida. E eu quero seguir esse plano de Deus. Eu enxergava Jesus de longe, agora enxergo Jesus de perto. É o Deus das possibilidades. Agora, esse Jesus, ele passa por todos nós. Há pessoas que aproveitam a oportunidade, e há pessoas que não aproveitam a oportunidade. A Novo Tempo chegou e a Patrícia aproveitou. Mas quantos outros assistem a Novo Tempo e as possibilidades não chegam? Não aparecem. Porque eles não foram. Porque não se anunciaram, porque não se apresentaram, porque não deram um passo de fé. Ou ficam acomodados na sua situação, e Jesus passa, aquele Jesus que pode transformar e mudar a vida, e a pessoa fica. E não fica porque Jesus quer que ela fica porque ela escolhe ficar do jeito que está. Porque ela decide não mudar. Esses leprosos me dão uma lição. Se você quer algo de Jesus, procure-o. Vá atrás dele. Se anuncie. Clame por ele. Chame-o. Ei, Jesus, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha para nós, olha a nossa situação, Jesus. Ah, vocês querem que eu olhe a situação de vocês? Eu vou olhar. E Jesus olhou. E não só olhou, como Jesus tinha algo mais para a vida daqueles homens. O que é que eu aprendo com esta história? Algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Primeiro ponto, deste contexto que eu estou lhes explicando. Olhando para esses leprosos, não permita que a doença tome conta da sua vida. Vou trocar a palavra. Não permita que a dor tome conta da sua vida. Uma coisa é ter dor, e outra coisa é a dor ter você. Uma coisa é ter uma enfermidade, e outra coisa é a enfermidade ter você. Tristemente, há pessoas que permitem que a doença chegue muito rápido na alma. E a doença não é da alma, a doença é do físico. Mas a pessoa permite que o físico tome conta da alma. E quando a doença toma a alma, já não tem mais nada o que se fazer. Quando você tem uma doença, a saída, a solução. Agora, quando a doença tem você, aí é muito difícil.
aí as impossibilidades reinam em você, porque Jesus vai passar e você não vai enxergar nada, a não ser o seu lamento, a não ser a sua dor, a não ser o seu problema. Jesus pode ficar transitando na sua frente e você não vai fazer nada, porque você está tão envolvido na sua dor e no seu problema, que esquece do Deus da possibilidade. Você já foi visitar alguém no hospital? E a pessoa está numa cama desenganada. A medicina já não tem mais o que fazer. E você vai lá para confortar aquela pessoa. E depois da visita você sai pensando assim: eu vim confortar e saí confortado. Eu vim trazer paz e estou saindo com paz. Porque aquela doença chegou no corpo, mas não chegou no coração. Não chegou na alma. As possibilidades de Deus só são possíveis para aqueles que a doença não chegou no coração. Para aqueles que a doença não chegou na alma. Infelizmente, somos uma geração revoltada e uma geração mimada. E que não pode ouvir um não de Deus. Queremos um Deus no céu que nos atenda naquilo que nós pedimos, da forma como nós pedimos. Mas nem sempre é assim. Nem sempre Deus faz as coisas da forma como nós gostaríamos que Ele fizesse. Nem sempre Deus age da maneira como nós pretendemos que Ele agisse. Primeiramente porque se Deus começar a agir do jeito que eu acho que Ele tem que agir, Ele deixa de ser Deus e se torna Rafael. E eu confesso para vocês, de todo o meu coração, que é melhor que Ele continue sendo Deus e não Rafael. Porque se Ele for Rafael, nós estamos todo mundo perdido. Então é melhor deixar Deus ser Deus. E deixa o Rafael sendo Rafael, é mais seguro para todo mundo. Como posso eu ter pretensão de dizer para Deus tudo da forma como Ele deve agir? Quando a doença toma a alma, nós queremos assumir o lugar de Deus, para dizer para Ele o como, o que, de que jeito e de que forma. Queremos destronar Deus da sua função e ocupar o lugar dele. Não permita que a doença tome conta da sua vida. Veja as possibilidades. Dentro dessa história, há um detalhe muito interessante. Na época de Jesus, quem dava o diagnóstico da lepra eram os sacerdotes. Então, a pessoa aparecia com manchas na pele, aparecia com feridas que não cicatrizavam. Rapidamente a família levava para o sacerdote para saber o que era. O sacerdote olhava e falava assim: é lepra. Quando o sacerdote dava o diagnóstico da lepra, a pessoa, a partir dali, nem voltava mais para casa. As pessoas já se afastavam. Leproso, leproso. Vai para fora. Saía da cidade e encontrava refúgio no Vale dos Leprosos. E lá deveria viver. Era uma proteção para a sua família, era uma proteção para a sociedade, era uma proteção para todo mundo. Então, era o destino da exclusão social. Agora, como o sacerdote era quem dava o diagnóstico de lepra, era também o sacerdote que dava diagnóstico de cura. Então, quando uma pessoa fora, digamos que ela não tinha lepra, e o sacerdote errou o diagnóstico, dias depois era apenas uma mancha, uma micose, sei lá, qualquer coisa, e desaparecia. Não tinha mais nada. Então ele voltava à cidade, apresentava ao sacerdote dizendo assim: olha aqui, eu não tenho nada. Não tem mais, era uma mancha da pele, não é lepra. O sacerdote olhava, conferia e dizia assim: é verdade, não tem lepra, pode voltar. Então o sacerdote dava o diagnóstico de lepra e dava o sacerdote de cura, de não lepra. Você percebeu um detalhe na história? Os leprosos, com o diagnóstico de lepra, gritam: ei, Jesus, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus fala o que para eles? Vão e se mostrem aos sacerdotes. Porque era o sacerdote que ia dar o diagnóstico de cura. Mas pergunto a vocês, quando Jesus diz assim: vai lá, eles já estavam curados?
pode parecer algo questionável, porque eles diriam assim: Jesus, espera aí, nós até podemos ir lá nos sacerdotes, porque são eles que vão dizer que estamos curados para a gente voltar para nossa casa e para nossa vida, mas primeiro nos cure, porque nós estamos com lepra. A cura foi consequência da fé, porque Jesus disse: não, vão lá, conversem lá com os sacerdotes, se apresentem lá para os sacerdotes. E a Bíblia diz que eles indo foram curados no caminho. Eles obedeceram antes de verem a cura. Porque com Deus, primeiro a gente crê para depois ver. E não é primeiro ver para depois crer. E há muitos que estão longe de Deus porque primeiro querem ver. Se eu não ver, eu não vou crer. Só que para você ver, você tem que crer. Creia para ver. Foi exatamente isso que Jesus fez com eles. Vão lá, se apresentam aos sacerdotes. E eles foram no caminho. E de repente, andando, um foi olhando para o outro: ué, peraí, olha aí, você não tem mais lepra não. Como não? Olha aqui, olha a sua mão. Não tenho mais, mas você também não tem. E eles se viram os 10 curados no caminho. Jesus já não estava lá entre eles. Jesus não estava nem perto deles. Eles já tinham caminhado, não sei quanto eles caminharam, não sei quanto tempo eles caminharam, mas eles já não estavam juntos com Jesus. Mas eles se perceberam curados, porque o que nos move é a fé. E o que move a fé é a obediência. Se você quer ver, obedeça. E nós, seres humanos, somos muito bons em questionar. Somos hábeis em questionar. Fazemos perguntas para Deus o tempo todo. E o que Deus está dizendo para você é: filho, filha, para de fazer pergunta e obedece. Para de questionar e obedece. Esses leprosos nos ensinam isso. Não há nenhum deles que questiona a Jesus. Não há nenhum deles que interroga Jesus, dizendo assim: Jesus, não dá certo não. Como é que nós vamos apresentar o sacerdote? Vamos perder tempo. Estamos aqui leproso, como é que vai lá fazer o que com o sacerdote? Vai lá para ouvir que somos leprosos para voltar para cá. Então nem vou. Se está falando para nós, não faz sentido. Cura que a gente vai. E Jesus os testa, dizendo assim: vão lá, se apresenta para o sacerdote. E no caminho, eles foram curados. Sabe qual é a verdadeira doença do ser humano? A verdadeira doença não é a lepra, mas a verdadeira doença é a falta de fé. Porque lepra, ela leva à morte desta vida, mas lepra não tira a eternidade. Agora, a falta de fé limita a sua vida aqui e te tira de lá. Falta de fé deixa você aqui nesse mundo. O que é que fala mais alto em você? A doença ou a vontade de ser curado? A vontade de ser curada. O que moveu aqueles homens foi a fé. E por isso eles foram, obedeceram. Entenderam que fé se dá com obediência. Não existe fé sem obediência. E obediência a quê? Obediência ao Senhor, obediência à palavra dele, ainda que pareça uma obediência sem sentido, como era para os leprosos. Como é que eu vou obedecer Jesus se eu não estou curado? Mas eles obedeceram, e a cura veio no processo, a cura veio enquanto, no caminho, na trajetória, no rumo. Se quer você experimentar o poder de Deus, obedeça. Siga, ande. Ah, mas eu quero ver. Não, obedeça para ver. Não espere ver para obedecer. Sempre, diante dos problemas, temos a tendência de pensar no pior. E quando a gente pensa no pior, isso definha, isso cansa, isso enfraquece a fé.
Em aconselhamentos pastorais, eu posso dizer que talvez metade das vezes, ou até mais da metade das vezes, pastor Ricardo, as pessoas me procuram dizendo os seus problemas. E com 2 ou 3 perguntas eu descubro que aquilo que a pessoa estava dizendo que é o seu problema não é o seu problema. Na verdade, ela encontrou uma desculpa. E acha que aquilo é o problema. Mas não é o problema. Qual era o problema dos leprosos? Era a lepra? Era a falta de fé? Ou a falta de gratidão? Qual era o verdadeiro problema deles? Vem um segundo detalhe. E esse segundo detalhe é a segunda lição que eu quero tirar dessa história. Preocupe-se com aquilo que o milagre vai resultar na sua vida. O que a cura ou o que o milagre gera naquele que recebeu é mais importante do que aquilo que aconteceu. Está claro o que eu quero dizer? Eu vou dizer algo aqui, e pode ser muito forte o que eu vou dizer, mas tente interpretar da melhor maneira possível. Tem gente que Deus não abençoa porque se abençoar, estraga. Eu sei que é pesado isso. Há pessoas que Deus fala assim, eu te conheço, eu não vou te dar essa bênção, porque se eu te der, eu estrago você. E é melhor você ficar sem a bênção. Como Deus não quer me dar bênção? Não, Deus não quer não. E por que não quer? Porque Deus sabe quem você é. E Ele sabe que você com a bênção vai ser um perigo. É melhor ter você sem bênção e não sendo perigo, do que você com a bênção e sendo um perigo. A preocupação de Deus é o que o milagre gera em você. Os 10 foram se apresentar aos sacerdotes. Os 10 demonstraram obediência. Os 10 demonstraram fé. E até aí está ótimo, maravilhoso, espetacular, porque recorreram a Jesus, entenderam que Jesus era a cura, procuraram nele a cura, foram no caminho e receberam um milagre. Começaram a comemorar. Você imagina ser curado da lepra? Não era só o diagnóstico da morte que agora se prorrogava, mas era também a volta para a sua vida, era a volta para a sua família, é a volta para a esposa, para os filhos, para os pais, para os amigos. A vida retomava o seu sentido. Por isso eles começaram a comemorar. Eu imagino os 10 leprosos se abraçando e celebrando. Final de Copa do Mundo. Brasil campeão. Todo mundo celebrando. Não sei se é profecia o que eu estou falando aqui, mas é só uma ilustração, tá? Mas é a festa, né? Todo mundo comemorando, celebrando. Eu imagino assim, as pessoas se abraçando em festa. Os 10 leprosos. Mas um deles ficou dividido. Enquanto celebrava, falou assim, peraí pessoal, tá legal, estamos curados. Vamos voltar para casa. Agora podemos nos apresentar com confiança para os sacerdotes, porque não tem o que o sacerdote dizer. Vai olhar e vai falar assim, está curado, pode voltar para casa. Estamos sãos. Mas um falou assim, mas e aquele que nos curou? Esse ficou dividido entre a celebração e a gratidão. E ele deixou os outros 9 celebrando e voltando para a cidade e voltou para agradecer. Foi o único que voltou para agradecer. Veja, os 10 estavam de posse do mesmo milagre, mas os sentimentos que foram gerados no coração foram diferentes. Em 9, celebração, festa, comemoração. Em 1, gratidão. Um só foi grato. A produção não foi a mesma, porque nessa história de Lucas 17,
o verdadeiro milagre não foi a cura. O verdadeiro milagre foi a salvação. O verdadeiro milagre foi a gratidão. E por que eu digo isso? Porque quando ele volta para agradecer a Jesus, Jesus primeiro pergunta, ué, não eram 10? Cadê os outros 9? Só voltou você, que é estrangeiro? Que nem é judeu? É samaritano? Só voltou você? É, Senhor, só voltou eu. Os outros 9 já foram. Aí Jesus olha para ele e fala assim, tá bom. A sua fé salvou você. Em outras palavras, veja que Jesus não diz assim, a sua fé te curou, mas a sua fé te salvou. Olha que coisa impressionante. Os outros 9 estavam curados e perdidos. Como assim, pastor? É curados e perdidos. De posse do milagre, curados, sãos, de volta para casa, mas perdidos. Porque só um ouviu, filho, você está salvo. Os outros estão lá, celebrando, comemorando, mas você está salvo. Você voltou. Porque a gratidão resultou em salvação. Esse foi o verdadeiro milagre da história. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, curar uma pessoa de uma doença é fácil, difícil é alguém se converter. Tirar o câncer de uma pessoa, para Deus é fácil. Difícil é uma pessoa permitir que Jesus entre em seu coração e mude a sua vida. Fazer um paraplégico voltar a andar, para Jesus é fácil. Ele fez e pode fazer facilmente. Difícil é alguém aceitar ser salvo. Parece que nós queremos mais os milagres do imediato do que os milagres que perdurarão por toda a eternidade. Queremos os pães e peixes do Cristo, mas não queremos o Cristo dos pães e peixes. Queremos os milagres do Cristo, mas muitos não querem o Cristo dos milagres. Não pode ser a cura da lepra o verdadeiro milagre. Sabe por quê? Porque cura da lepra é prorrogação de vida. E prorrogação de vida não pode ser o maior milagre de Deus. Deixar que eu viva um pouco mais não pode ser o maior milagre de Deus. O maior milagre de Deus é o milagre da salvação. Eu quero dizer com isso que Deus pode te curar, Deus pode te libertar, mas em Deus não se satisfaça com pouco. Ele não quer só te dar os milagres que acontecem aqui na vida, Ele quer te dar eternidade. Ele quer te dar salvação, que é algo muito mais. Sabe qual é a maior tentação de hoje? Trocar o temporal por aquilo que é eterno. Muitos estão trocando o temporal por aquilo que é eterno. Pegam o temporal e esquecem daquilo que Deus quer dar com a eternidade. Eu tinha um professor que dizia 5 minutos de contentamento e uma vida de arrependimento. É o que muitos fazem. Trocam aquilo que mais querem na vida por aquilo que mais querem no momento. Troca aquilo que é mais importante na vida por aquilo que julga ser o mais importante da hora. E no final, fica apenas com o milagre, mas não recebe as palavras de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Vai, você vai estar comigo no céu. Esse sim recebeu o verdadeiro milagre, os outros não. Estavam curados, mas perdidos. Esse estava curado e salvo, porque voltou para agradecer. Eu tenho muitas preocupações com pessoas que fundamentam a sua fé em milagres, ou em santos milagreiros por aí, esses pregadores que dizem assim, eu vou orar agora e Deus vai curar. Como se Deus ficasse no céu esperando a oração de alguém para curar as pessoas. Ou como se alguém tivesse autoridade sobre Deus para dizer, eu estou mandando Deus curar, então Deus tem que curar porque eu mandei.
eu acho de uma pretensão enorme. Para não dizer até uma arrogância. Alguns querem atribuir para si um lugar que não lhes pertence. Há alguns desses pregadores milagreiros que, se puderem, eles se colocam como a quarta pessoa da divindade. É Pai, Filho, Espírito Santo e Ele. Se colocou lá no meio daquilo que faz, daquilo que tem feito. É o Cristo que faz e não querem o Cristo que faz. Eles querem apenas aquilo que Cristo faz e não o Cristo que faz. Há pessoas que buscam o cristianismo mágico. E esse cristianismo mágico, na verdade, é uma sedução para muitas pessoas. Esperamos um Jesus gênio da lâmpada, que está aqui para atender às nossas necessidades do jeito que a gente pede, do jeito que a gente quer. Mas lembre-se que Deus não é como eu e nem como você. Deus não faz as coisas do jeito que você acha que Ele tem que fazer. Há um materialismo hoje disfarçado de espiritualidade. Pessoas que vêm à igreja sem nada e que depois, com o encontro com Jesus, passam a ter tudo. E muitos são seduzidos a isso. São encantados por essa pregação. É a costureira que vira dona de ateliê, é o mecânico que vira dono de loja de carro, é o garçom que vira dono do restaurante, e tudo isso atribuído a um Deus que deu. E muitas pessoas encantadas com isso pensam assim, está aí o que eu preciso, é esse Jesus. Querem extrair de Jesus, mas não querem viver com Jesus. Lembre-se que quem busca milagres não está interessado em fazer a sua parte. Porque o milagre pode vir, mas o maior milagre não é o físico, é o milagre da gratidão, é o milagre da salvação. E esse milagre está à disposição de quem quiser, porque no Evangelho o mais importante não é o milagre, mas o que o milagre causa em você. Quem será você depois do milagre? Essa é a maior preocupação de Deus. O que você vai se tornar depois do milagre? A base do relacionamento com Cristo é o amor e não o interesse. Mas tem muitas pessoas vindo a Cristo pelo interesse. E quem vem a Cristo pelo interesse é aqueles que recebem a cura, celebram e vão embora. Agora, quem vem pelo amor é aquele que recebe a cura, celebra e volta para dizer, Senhor, obrigado. Senhor, eu te agradeço, porque eu estou curado. Como eu disse a vocês, com essa cura, Jesus ensina que para alguns é melhor permanecer enfermo. Porque, como Deus nos conhece, há casos que Ele não vai fazer aquilo que a gente pede. Você já viu pessoas que recebem a bênção de Deus e depois se afastam? Eu, alguns anos atrás, fui pastor de uma igreja. E aconteceu uma dessas histórias assim, bem pesadas. Um indivíduo da igreja, que até hoje é meu amigo, ele se aproximou de mim e falou assim, pastor, vai visitar o meu filho. Naquela época eu era bem jovem, eu ainda às vezes me acho jovem, mas já não tanto. Mas eu cheguei para ser pastor na minha primeira igreja com 21 anos. Eu fico pensando que os irmãos tiveram muita misericórdia de mim, né? Mas com 21 anos lá estava eu pastoreando igrejas. E eu cheguei na igreja e o irmão falou assim, pastor, o senhor tem mais ou menos a idade do meu filho, vai lá em casa, faz um apelo para ele voltar para a igreja, porque ele não quer mais saber da igreja. Ele está desanimado com a fé, está desanimado com Deus, está cheio de questionamentos, está fazendo faculdade e está lendo algumas coisas assim que são contrárias à ideia do Evangelho, da Bíblia, virou a cabeça e está dizendo que religião é bobagem, que Deus é bobagem, tudo é bobagem. E o importante é as coisas que ele está vendo e lendo lá. Vai lá, pastor, conversar com ele. E eu, claro, aceitei o convite e fui. Foi uma das visitas mais trágicas da minha vida. Desde então. O rapaz estava muito convicto das suas posições. E ele era ateu, segundo as suas palavras. Estava decidido que era ateu. Deus não existe. Não há de Deus, criação, Éden, Eva, é tudo bobagem. Isso aí, histórias, contos. E eu tentei argumentar com ele de tudo que é forma, e ele sempre contra-argumentava. Tentei desenterrar alguns textos assim para
falar com ele e ele contra-argumentava. Eu levantava, ele cortava. Eu levantava, ele cortava. Foi trágica, frustrante. Saí de lá triste, porque eu não tinha conseguido avançar em nada com a visita. E pensei assim, o pai vai ficar triste comigo, porque não consegui resolver o problema. A paciência, né? Vou orar por ele. 2 semanas depois, eu cheguei no sábado às 8 horas da manhã para a classe dos professores e ele estava lá. O rapaz ateu. Classe dos professores, sábado, 8 horas da manhã. Achei muito estranho. Muito. Mas ele estava lá sentado na classe dos professores. Participou. Depois a escola sabatina participou. Culto participou e foi embora depois. Programa da tarde, lá estava ele de novo. Aí eu chamei o pai dele e falei assim, irmão, o que está acontecendo? Há 2 semanas atrás eu fiz uma visita frustrante para o seu filho. E ele categoricamente me disse que Deus não existia. Eu falei, não, pastor, agora ele crê que Deus existe. Ah, é? É, ele agora é cristão de novo. Que bom, né? Mas eu sabia que não foi a minha visita, porque como terminou a minha visita foi frustrante. E falei, o que aconteceu, irmão? Ele falou assim, pastor, quinta-feira aconteceu um milagre na vida dele. Ele estava chegando à noite da faculdade em casa. E quando ele foi embicar o carro para entrar no portão da garagem da casa, 2 indivíduos vieram para assaltar e roubar o carro. Um de cada lado armado. E ele resolveu reagir. Quando ele percebeu que esse assaltado engatou a marcha ré do carro e saiu disparada de marcha ré na rua. E na hora que ele foi engatar a marcha e virar o volante, ele bateu com a mão no limpador de para-brisa. Então ele estava dando de marcha ré com o limpador de para-brisa aberto e um dos ladrões atirou. E a bala bateu no limpador de para-brisa, que estava ligado. Desviou, bateu em cima, passou pelo para-brisa e o teto. E eu assim, pastor, ele agora é cristão. Eu pensei, também se eu tivesse passado por isso, a bala bater no limpador de para-brisa, desviar, não tem como não ser cristão depois de uma dessas, né? Mas aí eu fui conversar com ele. E falei assim, amigo, teu pai me contou o que aconteceu essa semana aí. É, pastor, você ouviu, né? Eu vi. Eu estou assustado até agora, pastor. Eu fico lembrando de tudo aquilo lá, porque... Imagina, pastor, ia vir na minha direção o tiro. Pegou no limpador de para-brisa que eu bati sem querer. Eu disse, é. Eu disse para ele, e o que você vai fazer com tudo isso? É só fogo de palha? Ou você está aqui de coração mesmo? É só porque aconteceu algo sobrenatural na sua vida? Ou o que te move é algo muito maior do que isso? Porque milagre assim pode acontecer, acontece com um monte de gente. Agora, o que está acontecendo no seu coração? Como é que você está? Quem é você depois do milagre? Como eu disse a vocês, ser Deus não é fácil. Já vi histórias de pessoas que chegaram na igreja com uma vida completamente destruída, arruinada, vida arruinada, tudo errado. Casamento falido, emprego falido, vida falida pessoal, está tudo ruim, está tudo arrebentado. Nada dá certo, tudo acabado. Aí essa pessoa vem na igreja, começa a procurar Deus, porque Deus parece ser a última possibilidade. Aí procura Deus, pouco a pouco vai sendo abençoado, as coisas vão melhorando, vai ajustando, o casamento ajusta, os filhos se ajustam, estão melhores, estão no clube desbravador, pararam de ser revoltados, para não sei o quê, estavam fumando, não estão fumando mais, estão aqui agora, fazendo as coisas direitinho, não sei o quê, as coisas vão se ajustando, de repente um da família passa num concurso público, estabilidade de emprego, o resto da vida é no trabalho, aí a primeira coisa que faz é virar as costas da igreja e ir embora. Aí sabe o que eu penso? Aí, Deus abençoou e estragou. Era melhor com a vida toda quebrada na igreja do que com a vida tudo certo fora. Concordam comigo? É melhor com a vida em frangalhos na igreja do que tudo ajustado do lado de fora. Porque é isso o que verdadeiramente importa. Era melhor para aqueles leprosos estarem leprosos e gratos do que leprosos e ingratos. Porque leprosos gratos estariam salvos, leprosos ingratos perdidos. Aí eles eram agora curados, ingratos, perdidos. Leproso, grato, salvo. Então, a grande questão da história não era a lepra. A grande questão da história é o estado do coração. Curados, os leprosos foram ingratos.
Leprosos, eles obedeceram. Leprosos tiveram fé. Curados, esqueceram da fé. E essa parece ser a tragédia do ser humano. Está ruim, está com Deus. Está bom, afasta de Deus. Existem aqueles que perdem algo que eu estou pensando muito nisso ultimamente, chamado bênção da permanência. É a bênção que Deus dá para quem permanece. Há aqueles que vivem altos e baixos em sua espiritualidade. Está ruim, afasta. Está bom, volta. Está bom, volta. É assim. Está ruim, vem. Aí melhora, afasta. E fica uma vida com esses constantes ou picos de um lado para o outro. E não vivem a bênção da permanência. Eu, Rafael, definitivamente, eu não quero ser o meu próprio Deus. Porque eu me conheço. E eu sou o meu pior inimigo. Então eu quero que Deus seja o meu Deus. Eu escolho que Ele seja o meu Deus. Que Ele me guie, que Ele me conduza, que Ele esteja do meu lado, que Ele faça o que tem que fazer. E que o meu coração seja um coração grato. É o coração que volta para dizer: Jesus, muito obrigado. Todos nós, invariavelmente, somos esses leprosos. Todos nós. Há uma doença que nos ataca. E essa doença chama-se pecado. Estamos todos em condenação à morte. Vivemos em um mundo que é semelhante ao vale dos leprosos. O destino eterno é perdição, porque o salário do pecado é a morte. A condenação do pecado é a morte. O que está sobre os nossos ombros é morte. Mas hoje nós temos Jesus, filho de Davi, dizendo: vocês querem ser curados? Nós queremos, Senhor. Então tá bom, vão. E vocês receberão a cura. Agora, quantos vão voltar para agradecer? Quantos vão voltar para reconhecer? Quantos vão voltar para dizer: Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Eu quero ter a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero me colocar totalmente debaixo da Tua graça. Eu quero ser grato. Eu quero voltar para celebrar com Cristo aquilo que Ele fez na minha vida e não celebrar sem o Cristo aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Isso faz a diferença. Quem você é, para onde você vai, qual caminho você seguirá. Olhando para essa história, eu quero te convidar a hoje deixar que Deus seja o seu Deus. A permitir que Deus faça o verdadeiro milagre, que é o milagre da salvação, que é o milagre da eternidade, que é o milagre da redenção. Os 10 leprosos, doentes, obedeceram, curados foram ingratos. E você? Como sairá hoje à noite dessa igreja? Grato? Consciente de quem é o Senhor? Entendendo o que Ele fez e faz na sua vida? Desejoso da transformação que Ele pode fazer? Minhas irmãs e meus irmãos, vivemos num tempo onde nós precisamos pensar a nossa fé. Precisamos encontrar bases e raízes para aquilo que somos e para aquilo que fazemos. Deus não está olhando apenas para o agora, mas Ele está olhando para o depois. Para onde nós vamos? Para onde você vai? Se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que essa vida. Não pode ser apenas isso aqui. Não é só isso aqui. Há algo muito maior planejado pelo Senhor. Hoje à noite, eu queria orar por vocês. Mas eu queria orar de maneira especial por um grupo de pessoas que está aqui. Quantos estão conosco hoje à noite e não são membros batizados da igreja? Levanta a mão apenas para eu saber. Há alguém aqui que não é membro batizado da igreja ou todo mundo é batizado? Temos uma pessoa ali, temos um casal ali. Tem mais alguém?
Está segurando a alça da janela, né? Não está com a mão levantada, não. Não. Eu imaginei. Ah, o senhor também? A dona do capacete, a Jéssica. Vamos orar pela Jéssica. Então, tem 3 pessoas, é isso que eu identifiquei? Ah, tem mais uma pessoa? Todos esses foram convidados por alguém da igreja aqui? Foram convidados por alguém da igreja? Ou tem alguém que veio sozinho, sem ninguém? Ninguém veio sozinho. Eu quero colocar a vida de vocês nas mãos do Senhor. E eu queria pedir agora, para que você que já é membro da igreja e conhece as pessoas que levantaram a mão, pega na mão dessa pessoa e vem com ela aqui na frente agora para a gente orar. Não tenha vergonha não, vem aqui. Por que, pastor, que eu tenho que ir na frente? Porque você jamais vai se esquecer dessa oração. É para você não se esquecer, é para você se lembrar. Deus seja louvado, amém. Vem aqui, vem aqui com o capacete, traz aí o capacete e a Jéssica. Vamos orar pela Jéssica. Vem cá, amém. Vem aqui para frente. A Patrícia vai cantar uma última música especialmente para vocês. Vem cá, a Patrícia vai ficar aqui do meu lado, podem olhar para cá. Olhem para a Patrícia, não precisam ficar olhando para lá não, olhem para cá. Eu queria que vocês viessem, eu quero colocar a vida de vocês nas mãos do Senhor. Eu queria entregá-los nas mãos daquele que não falha. Como eu falei para vocês, quando eu convido alguém para vir aqui na frente, não é porque a minha oração não vai te alcançar se você estivesse sentado lá, ela alcança você lá. Mas é que para você não se esqueça, eu convido você para vir aqui. É para que você volte sabendo que hoje você recebeu uma bênção especial do Senhor. Hoje Deus te alcançou. Vir aqui na frente, talvez seja a demonstração física daqueles leprosos de voltar para agradecer. Vir aqui na frente é levantar-se para agradecer ao Senhor, que te ama, que se importa, que quer te salvar, que quer te dar uma nova vida, que quer escrever uma nova história. Não importa o passado, não importa nada. O que importa é o que Deus pode fazer a partir de agora. Alguém mais quer se levantar e vir aqui? Há mais alguém para vir aqui? Eu sei que o Espírito está aí, está te incomodando. Você não pode ir embora sem tomar uma decisão por Cristo Jesus. Amém, pastor Orlando. Vem aqui, pertinho da gente. Conhece ele? Não conhece? Veio sozinho? Você veio sozinho? Pela Rádio Novo Tempo. Pastor, abraça ele lá. Eu quero que todo mundo esteja abraçado por alguém. A Moura, grande Moura. Veio de Nova Esperança para trazer a Jéssica e ela acabou não vindo. Ela está aqui, mas não veio para a igreja. O capacete dela está aqui. Eu queria que todo mundo tivesse abraçado por alguém aí. Está todo mundo abraçado? Os irmãos da igreja agora olham aqui bem para mim, nos meus olhos. Estão olhando? Vou falar uma coisa para vocês. E é para você, pastor, isso aqui, tá? Não me apareça no céu sem essa pessoa que está do seu lado, tá bom? E aí? Aceita o desafio? Aceita? Então dá um abraço nessa pessoa e fala assim, eu vou te levar para o céu. Agora você aceitou o desafio. Prepara esta pessoa que está ao seu lado para que ela também esteja no céu. Ouça essa música e logo depois da música eu vou orar e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Se mais alguém precisa vir, levante-se, a hora é agora, o momento é esse. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever, fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar, um poema pra te declarar, mas sabe Deus, hoje a noite foi fria e o vento tentou me levar, a angústia me feriu. Mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tento roubar tua canção, e
Hoje a noite foi fria e o vento tentou me levar. A angústia me feriu, a dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Adore. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém. Vamos colocar em pé, nesse momento vamos orar, pedir a bênção de Deus. A gente se vê amanhã, né, pastor? 7:45. Vamos pedir a bênção do Senhor. Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito, porque o teu Espírito esteve aqui. Porque o Senhor nos conduziu no estudo da sua palavra, nos louvores, na adoração, na música. E saímos agora com a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Pai, sabemos que o Senhor opera em nós, mas que o coração grato esteja em cada filho e cada filha do Senhor aqui. Pai, eu oro de maneira especial por as pessoas que se levantaram e vieram aqui à frente. Alcança cada uma delas. Abrace-as com o teu abraço de amor. Cuida delas, ampare-as, proteja e prepare-as para estarem contigo, salvas, no momento da volta de Cristo Jesus. Por isso, Pai, nos despede agora com a tua bênção e com a tua paz. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Dá mais um abraço aí quem te trouxe aqui na frente. Agradece por estar te acompanhando e te preparando para o céu. A gente se vê amanhã. Bênçãos a todos. Tá bom. Eu vou passar a mensagem.